professor de História Moderna na University College Cork. University College Cork. Bivo é. Nós, o povo soviético. Quer abrir uma empresa? Você vai dar dignidade para os trabalhadores, tá? Você vai dar. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar salário, então você vai fechar esta merda. Feche esta merda. Você vai cessar as atividades desta merda. Porque se o seu negócio precisa de escravidão contemporânea para funcionar, então cerre esta merda, tá? O seu negócio vai quebrar, porque os seus funcionários vão ter um dia a mais de folga. Quem empreender vai ter que pagar dignidade pro trabalhador. É o que o Pedro Cardoso fala. O cara constrói a casa de 5 milhões, mas o cara cobra 50 reais pra pintar a parede e ele chia. Vai tratar o trabalhador com o mínimo de dignidade? Sim, tá?